Oi, pessoal, nós estamos aqui para gravar sobre o grupo da neurodivergência. Muita pouca gente sabe o que é isso. Só que isso vai revolucionar toda a compreensão das questões da saúde mental, né? E a forma como a gente enxerga doentes mentais, pacientes psiquiátricos, doenças de transtorno de depressão, ansiedade, né, transtornos mentais, a forma como eles são tratados, né, os preconceitos que daí advêm, as dificuldades que as pessoas sofrem, né? Enfim, então, assim, esse grupo é para a gente começar a discutir novas ideias aí que estão surgindo a partir de estudos avançados da psicologia, da psicanálise, da neurociência, né? Novos teóricos aí, principalmente da área da psicanálise, eles vêm trazendo uma concepção nova aí que substitui o termo de doença mental para a neurodivergência. Não é só uma mudança de nome, mas é uma mudança de conceito, uma mudança de perspectiva, uma mudança de paradigmas, uma mudança de como você enxerga essas questões. Então, não é simplesmente trocar o nome, né? É abrir para uma nova compreensão. A loucura, elas têm uma história tão milenar, tão longa quanto a história da humanidade. A loucura, ela sempre esteve presente em todo o caminhar da humanidade, até mesmo antes do surgimento da razão no iluminismo do século XV, na filosofia descartiana. Então, antes mesmo que a razão surgisse, que o pensamento normal e que a normalidade fosse imposta como uma regra que todos deveriam se enquadrar e seguir, antes mesmo disso já havia loucura. E durante toda a história da humanidade, a loucura, ela teve diversas concepções, diversas interpretações, diversas formas de lidar com ela e de compreendê-la e de incluí-la ou excluí-la da sociedade. Então, se a gente for comparar, fazer uma dualidade entre razão e loucura, a loucura é a mãe da razão. Ela é muito mais antiga, ela é matriarca, enquanto que a razão, né, desenvolvida mais assim no século XV, XVI, XVII, com o iluminismo, né, com a ciência moderna, a razão é um filhotinho que ainda está engatinhando, junto com a ciência moderna. E a loucura, ela já tem uma tradição milenar, né? Então ela passou por muitos tipos de olhares, de investigações, de estudos, de classificações. Na idade antiga da Grécia e da Roma antiga, a loucura ela era muito vista como um dom, tanto dos gênios artistas como das pitonisas, dos oráculos, das videntes, das curandeiras. Depois, na Idade Média, com o avanço do catolicismo, da Igreja Católica, a loucura ela foi demonizada. Então, as pessoas que eram tomadas de loucura, elas eram vistas como pessoas possuídas por forças do mal, pelos demônios que estavam à solta, e sofreram consequências muito violentas, muito degradantes. Elas sofreram exclusões de todos os tipos e sofreram todos os tipos de abusos, né, de uma sociedade racionalista, materialista, produtivista e normatizadora, que não permitia que a loucura criasse seu canal de expressão, desenvolvimento, entendimento, né? Então, o que eu trago aqui é que a loucura ela tem que começar, a loucura não, a razão, ela tem que começar a aprender com a loucura. E ela tem que aprender o que, que a loucura tem de sabedoria, o que, que ela pode nos ensinar. Então, ao invés da gente excluir e prender e segregar e eliminar da sociedade pessoas loucas, doentes,
né, de saúde mental, como se essas pessoas não tivessem a agregar à nossa sociedade, ao nosso conhecimento, ao nosso desenvolvimento. Eu acho que a loucura, como um aprendiz da vida, do universo, né, das conexões cósmicas, a razão ela ainda está nos seus primeiros passos. E a loucura já tem uma longa trajetória, uma longa tradição, que se desenvolveu em oráculos, que se desenvolveu na alquimia, que se desenvolveu na arte, na música, na poesia, e que, infelizmente, muitas almas foram sacrificadas por serem dotadas desse dom chamado loucura, né? Então, eu estou aqui para a gente começar a conversar da base, entender a base do que levou a nós entender hoje como doença mental, questão de saúde mental. Galera, doença mental não existe. O que existe é a loucura, que ela está lá no nosso inconsciente, que o Jung diria que é o nosso lado sombra, o Freud diria que é uma pulsão de morte, né? E a história humana, ela nunca foi feita de caridade, de compreensão, de solidariedade, de humanidade. A história humana, ela sempre foi feita de guerras, de atrocidades, de preconceitos, de extermínios, né, de conflitos étnicos, conflitos territoriais, disputas, guerras. Então, a história do mundo, ela não tem muito a agregar nessa questão da loucura, porque os loucos, eles assumiram diferentes papéis ao longo da história, mas eles sempre foram um grupo excluído, um grupo sacrificado. Toda família tem um doente mental que dá problema, que precisa tomar remédio, que precisa fazer tratamento, que precisa ser inviabilizado, invisibilizado, calado, censurado, remediado, para que ele fique anestesiado, ele não atrapalhe, né, a engrenagem da sociedade neurotípica, que não permite nenhum tipo de perturbação ou questionamento. Então, nesse sentido, a ideia nossa é discutir a loucura, que é a base de todos os transtornos mentais, todos os desvios de comportamento, todos os motivos que levam a se criar sanatórios, que levam ao surgimento da psiquiatria, que levam ao surgimento da indústria farmacêutica para psicoativos, e dessa epidemia, dessa disseminação de diagnóstico e receituário de remédios psiquiátricos que não são nada mais, nada menos que drogas psicoativas, legalizadas pela Anvisa, diante de um acordo com uma indústria farmacêutica gigantesca, multimilionária, entendeu? Então a gente tem que compreender a base da loucura. O que é a loucura? Em contraposição à razão cartesiana que impera na sociedade normativa e neurotípica. E para isso nós vamos fazer uso dos novos conceitos da neurociência. A neurociência é uma ciência muito legal que está surgindo e que ela está trazendo uma visão completamente diferente do que a gente tinha do nosso cérebro, do nosso funcionamento do nosso cérebro, do funcionamento das emoções, sentimentos e comportamentos. Então, na década de 90, estudando o espectro autista, uma teórica e estudiosa lançou um conceito de neurodivergência para que a gente entenda que o autista, ele não é um retardado, o autista ele não é um deficiente, o autista ele é uma pessoa especial no sentido em que o funcionamento cerebral dele, as conexões cerebrais dele, o desenvolvimento cognitivo dele é diferente do nosso, mas nem por isso ele é menos humano, nem por isso ele é inútil e não pode contribuir para a nossa sociedade, desenvolvimento da nossa sociedade.
Então, nesse sentido, esse é o primeiro vídeo introdutório para a gente começar a discutir novos conceitos aí que estão surgindo em relação à saúde mental, que veio para derrubar diversos tipos de preconceito. Muitas pessoas, quando ouvem falar assim, ele é esquizofrênico, fica com medo da pessoa. Mas a grande maioria dos esquizofrênicos, eles não cometerão nenhuma agressão, eles não cometerão nenhum crime. Isso é um preconceito embutido, pois se acredita que o louco é o violento. E muitas vezes o louco, ele não é o violento. O louco é aquele que reage à violência do mundo e das pessoas neurotípicas que nos forçam a nos enquadrar no mundo neurotípico, sendo nós neurodivergentes. Para ficar bem claro, vamos entender o seguinte: o que é uma sociedade neurotípica, produtivista, materialista, né? Ela é quadrada. E os neurodivergentes são redondos. E a criança, desde criança, a gente tem aqueles brinquedos de encaixe. O círculo não encaixa no quadrado. E o que a nossa sociedade, com os tratamentos tradicionais da psiquiatria clássica e das terapias psicológicas tradicionais, que incluem aí TCC, etc e tal, aí, elas tentam fazer com que o neurodivergente se torne um neurotípico. Mas já está provado que doenças mentais não têm cura. Por quê? Porque você não consegue moldar, transformar um cérebro de funcionamento neurodivergente num cérebro de funcionamento neurotípico. Isso é possível. É a mesma coisa que você pegar um brinquedo de criança, pegar um círculo e tentar encaixar num quadrado. Não vai dar certo, não vai encaixar. Então, nesse sentido, não tem cura, e não tendo cura, não pode ser classificado como doença. Nós temos que entender que não tendo cura, isso faz parte da divergência humana, e não de um defeito ou de alguma doença. Então, eu acho que, por exemplo, as pesquisas em relação a casos mais graves, como a esquizofrenia, elas têm que ser mais aprofundadas, não no sentido de olhar aquilo que é doentio para uma sociedade neurotípica, mas no que aquele esquizofrênico pode contribuir na sua condição de neurodivergente para transformar uma sociedade neurotípica mais adaptativa, mais aberta, mais acolhedora, né, a pessoas de diferentes funcionamentos cerebrais, neurobioquímicos, comportamentais e de personalidade. Está na Constituição brasileira, né, como uma das cláusulas pétreas, o direito à personalidade. Então, essa medicina da psiquiatria clássica, que traz os transtornos de personalidade, isso carrega uma série de preconceitos que viola até os princípios da Constituição Federal, que é o direito à personalidade. Porque o que a psiquiatria clássica hoje ela está fazendo com o DSM diagnóstico e soltando aí diversos diagnósticos aí de pessoas com transtornos de personalidade. Eles estão transformando personalidades neurodivergentes, né, em algo doente, algo doentio, algo que tem que ser tratado ou eliminado. Isso é de uma violência simbólica, de uma violência social, de uma violência moral e de uma violência psicológica que hoje as pessoas não percebem, mas que ela está aí existindo. E as pessoas que são neurotípicas e que são obrigadas a se submeter, né, a ser redondo e sim tentar se transformar num quadrado para encaixar dentro dessa sociedade neurotípica, elas sofrem muito sofrimento do neurotípico, do neurodivergente, né, do doente mental,
vem da dificuldade dele se encaixar num perfil neurotípico, porque ele não é neurotípico. Fisiologicamente, bioquimicamente, neurocognitivamente, ele não é neurotípico. E isso ele não tem como transformar. Então, ele sofre uma vida inteira tentando ser quadrado, quando na verdade ele é redondo. Em vez de a gente pensar ao contrário, como que uma sociedade que nós temos hoje pode oferecer oportunidades, oferecer acolhimento para pessoas que são redondas, que não são quadradas. Entendeu, gente? Então, o conceito da neurodivergência, ele vem da década de 90, dentro de um contexto do estudo do espectro autista, mas que nós podemos expandir para diversos tipos de problemas de saúde mental, principalmente os transtornos de personalidade. Porque eu tenho uma personalidade mais intensa, que não é uma personalidade que se encaixa dentro de um perfil esperado de uma pessoa produtivista, né, e que segue normas sociais consideradas aceitas, ela é considerada um transtorno. Mas um transtorno para quem? Para a sociedade. Para mim, não. Para a sociedade. Eu sou feliz do jeito que eu sou com a minha personalidade, mas a sociedade não me aceita. E a sociedade não me aceitando me categoriza como uma pessoa de personalidade perturbadora, de personalidade doentia e que precisa de tratamento, apesar de não haver cura. Ou seja, esse tratamento é uma forçação de barra para transformar alguém que tem um funcionamento circular numa sociedade que funciona de maneira quadrada. E a neurodivergência, para concluir, o conceito básico dela é o seguinte: cada um tem uma íris, um desenho próprio, cada um tem uma digital, um desenho único, cada um tem uma face com traços únicos, não há nenhuma face igual a outra, não há uma digital igual a outra, não há uma íris igual a outra. Por que que o nosso cérebro, com conexões neurais praticamente indecifráveis até hoje pela ciência, né, seriam todas iguais? Os caminhos que meus neurônios conectam, por que que eles seriam os mesmos caminhos que vocês conectam? Então, cada cérebro ele é um abismo, cada processo mental, emocional de cada um, ele é um abismo intransponível, já diria o filósofo Blanchot, não sei se é Blanchot ou Bataille, que o outro é um sujeito, um abismo intransponível. Você jamais vai conseguir entender o que acontece no interior de outro. E, igualmente, o outro não consegue entender o que acontece no interior meu. Dessa forma, é impossível estabelecer uma ponte de comunicação clara, de entendimento claro, devido às nossas divergências e diversidade. Mas nós, como seres inteligentes, não só os neurotípicos, como os neurodivergentes também são dotados de extrema inteligência, capacidade cognitiva e intelectual, nós podemos entrar num acordo de paz e criar alguns espaços na sociedade em que o neurodivergente possa desenvolver sua vida de forma plena, sem ser obrigado a um enquadramento em que ele não tem forma para aquilo. Entendeu, galera? Nos próximos vídeos nós vamos discutir mais a fundo essas questões. Beleza? Então fica com Deus, dá um like aí, se inscreve no canal. Quem tem interesse nas questões de saúde mental, transtorno de personalidade, tem um filho, tem um pai, tem uma mãe que faz anos de tratamento, não tem melhora, não melhora, não melhora, não melhora. Vamos pensar soluções mais avançadas, vamos mudar paradigmas, quebrar preconceitos e tentar ver esse tipo de pessoa pelo que ela é e não pelo que ela teria que ser, né? E aí criar situações não de tratamento, mas de adaptação. Porque se não há cura, para que tratamento? Se nós temos pessoas que não vão se transformar
no que elas não são, se elas são redondas, não vão se transformar num quadrado, para que tratá-las, para se forçá-las a serem quadradas? Não é muito mais fácil a gente pensar em estruturas sociais que absorvam pessoas que são circulares, né, metaforicamente, neurodivergentes, e oferecer oportunidades para elas de adaptação, para que elas possam levar uma vida normal, né, sem tanta culpa, sem tanta exclusão, sem tanto julgamento, né? Que isso com certeza aliviaria muito o sofrimento, não só do próprio paciente, como também de todos os familiares envolvidos. Beleza, galera? Sou psicanalista, estudei muita psicologia, leio Freud desde os 15 anos, não sou formada psicóloga, sou formada psicanalista, mas isso também, estudei também diversas áreas do conhecimento, como filosofia, literatura, arte loucura tá ligada, né? Estou estudando também questões da neurociência, né, da neurobioquímica, entendeu? Então, até o próximo vídeo aí. Conto com você. Se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos. Beijo, turma.